Alô, meus amigos, eu estou aqui para gravar mais um esclarecimento sobre textos que os comunistas usam para defender suas ideias, especialmente a questão do Estado assistencialista, que, claro, mais uma vez, só existe no discurso comunista, não existe na prática. Os comunistas matam o povo de fome. Mas eles usam textos bíblicos para justificar seu discurso bonito. E um dos textos que é muito usado e muito citado pelos comunistas, e foi citado até por um ministro nosso aí, é o texto de Mateus 25, super conhecido. Esse texto de Mateus 25 mostra Jesus, na segunda vinda, se assentando no seu trono aqui na terra. Ele chega, ele volta e se assenta então no seu trono e separa as ovelhas dos bodes. E ele diz o seguinte para as ovelhas: olha, vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estive preso e doente e fostes ver-me, eu estive nu e vocês me cobriram. Tudo isso o Senhor Jesus fala que as ovelhas, os justos, fizeram com ele. Então os justos perguntam: mas quando, Senhor, o Senhor passou por essas coisas e nós fizemos tudo isso? Ele diz assim, ele responde assim: olha, quando vocês fizeram isso a um destes meus pequeninos irmãos, vocês fizeram isso para mim. Então, o que os comunistas entendem desse texto? Eles entendem o seguinte, que todas as pessoas em geral, que passam fome, que passam sede, que estão presas, que estão doentes ali no meio da sua pobreza, que estão nuas, não têm o que vestir e tudo mais, todas essas pessoas são irmãos de Jesus. Então, veja bem, que absurdo isso aí. Olha a soteriologia, né? A gente pode chamar assim, entre aspas, né? A soteriologia dessa gente. Então, para você ser um irmão de Jesus, basta você virar um andarilho, virar um mendigo e sair por aí, morando embaixo de viaduto, vadiando para lá e para cá, pedindo comida para os outros. Então, você automaticamente vai se tornar um irmão de Jesus. Ou você pode também fazer um assalto, roubar um celular para tomar uma cervejinha e, sendo preso, não no Brasil, é claro, mas num outro país qualquer onde haja justiça, você sendo preso, então, automaticamente você, fazendo parte da população carcerária, você então se torna um irmão de Jesus. Então, essa é a visão comunista desse texto. As pessoas que passam fome, os encarcerados e tudo mais, essas pessoas são irmãos de Jesus. Queridos, isso é uma bobagem tão gigantesca que eu não tenho palavras para medir a tolice dessa interpretação. Na verdade, o texto de Mateus 25, ele segue uma sequência cronológica. E no capítulo 24 de Mateus, o Senhor Jesus enuncia no seu discurso, é um longo discurso, enuncia no seu discurso a existência de um período vindouro chamado Grande Tribulação. E ele fala que será um período terrível de enormes cataclismas e uma crise terrível recaindo sobre o mundo todo, o aparecimento do abominável da desolação, a perseguição dos judeus e coisas horríveis acontecendo nesse período que há de vir. E ele fala que as pessoas dessa época que crerem nele, os santos, os justos, muitas pessoas crerão no Senhor nesse período, conforme nós aprendemos no Apocalipse. Muitos não se deixarão levar pelas mentiras dos falsos mestres, pelo engodo do anticristo e tudo mais. E essas pessoas, o texto diz, o Senhor Jesus diz, no versículo 9, ele fala: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Esse período, então, da grande tribulação, será marcado por isso, por uma terrível perseguição contra um número enorme de pessoas que serão fiéis ao Senhor. Essas pessoas serão perseguidas, serão aprisionadas, passarão fome, passarão sede, não terão o que vestir, ficarão doentes, e isso será terrível. E elas contarão com quem? Elas contarão com outros crentes, outros irmãos, que vão lhes dar apoio, que vão abrir as portas para elas, às escondidas certamente, que vão visitá-las em suas enfermidades,
também às escondidas, certamente, e vão levar víveres e mantimentos para esses irmãos que padecem porque são crentes, que sofrem porque são crentes. Tudo isso vai acontecer naqueles dias, como aconteceu na Igreja Antiga. Na Igreja Antiga foi assim também. Os crentes socorriam os crentes perseguidos, que eram odiados por todos. O que acontece é que há uma relação de cronologia entre o capítulo 24 e o capítulo 25. No capítulo 24 existe toda essa perseguição, os crentes sendo odiados e perseguidos, passando fome, adoecendo e tudo mais, e recebendo certamente o amparo dos seus irmãos. E no capítulo 25 existe o desfecho disso tudo. O Senhor Jesus chega então ao fim desse período terrível de tribulação, ele chega então e ele conversa com essas pessoas. Ele conversa com os crentes que deram apoio aos seus irmãos, os crentes que socorreram outros crentes perseguidos e os livraram das agruras terríveis e tentaram aliviar um pouco o sofrimento deles. E o Senhor Jesus então os elogia e fala: quando vocês fizeram isso para os meus pequeninos irmãos, ou seja, os meus seguidores, os crentes em mim que foram perseguidos, quando vocês fizeram isso com eles, vocês fizeram isso comigo. E esse pensamento é um pensamento que se harmoniza muito bem com o que a Bíblia ensina em outras partes. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele perseguia a igreja de Deus, o Senhor Jesus apareceu a ele no caminho de Damasco e ele disse ao apóstolo Paulo: Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo ficou perplexo diante disso. Mas Senhor, quem é o Senhor? Ele deve ter pensado: eu nunca persegui o Senhor. Mas o Senhor Jesus estava com isso querendo dizer que quando o apóstolo Paulo perseguia os crentes, ele estava perseguindo o próprio Jesus. E aqui o pensamento é o mesmo. As pessoas que fazem o bem aos crentes em Cristo, que estão padecendo e tudo mais, estão fazendo bem aos pequeninos irmãos de Jesus. E as pessoas que fazem o mal aos crentes estão fazendo mal aos pequeninos irmãos de Jesus. Isso se aplica não a qualquer pessoa que sofre, mas apenas aos pequeninos irmãos de Jesus. E alguém pode perguntar: mas como alguém então se torna um pequenino irmão de Jesus? Não basta ser pobre, não basta ser preso, não basta passar fome? É claro que não. A Bíblia ensina em Romanos 8:29, eu vou ler aqui para vocês rapidinho. A Bíblia ensina em Romanos 8:29 como alguém se torna irmão de Jesus. O texto fala assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Como alguém se torna irmão de Jesus, sendo ele o primogênito entre muitos irmãos? Como alguém se torna um desses irmãos? O próprio texto mostra. É necessário fazer parte, é necessário participar da natureza dele, do caráter dele. E nós aprendemos que isso, alguém só se torna participante do caráter de Jesus, da natureza moral de Jesus, da natureza santa de Jesus. Alguém só se torna isso e, consequentemente, um irmão de Jesus pela fé nele. Ninguém se torna irmão de Jesus pela pobreza, pela necessidade e muito menos porque foi preso. É isso, facinho de entender. Abração, tchau, tchau.